Olá, meus caros, aqui é o Corvo. Sou repetitivo citar a The Stros sempre quando abordo bandas femininas do cenário japonês no pós-2010, mas não há como não fazê-lo em virtude do número de musicistas que passaram por esta banda independente, que mesmo não atingindo o sucesso esperado, deu origem a muitas outras que posteriormente se tornaram apreciadas pelos ouvintes de J-Rock e J-Metal. No quesito da importância no movimento histórico que deu origem ao estouro e multiplicação das bandas femininas no Japão, a The Stros foi imprescindível. Funcionou como uma espécie de planária, metaforicamente falando, que a cada cisão interna dava origem a novas bandas com potencial e qualidade superior. Foi neste movimento que começou a história da Mary's Blood, alvo do comentário de hoje. A vocalista Ai, a baterista Mari e a baixista Niboshi tocaram na primeira encarnação da The Stros, de 2007 a 2009. Com as guitarristas Eri, cuja passagem pela The Stros foi breve em 2007, e a iniciante Shiba, elas fundaram a Mary's Blood, nome inspirado no coquetel alcoólico, inventado nos anos 1920, e também na rainha católica Mary I da Inglaterra, apelidada pelos seus rivais protestantes como Bloody Mary, pelas perseguições e centenas de assassinatos praticados em seu nome, ocorridos nos 5 anos de seu governo, entre 1553 a 1558. As garotas lançariam seu primeiro e único EP com esta formação em 2011, batizado de Zero. Quando falam do legado da banda, Mari e Ai estranhamente têm o hábito de apagar os 3 primeiros anos da Mary's Blood, mencionando que gravaram 7 álbuns de estúdio e 2 EPs, ou seja, contando apenas a partir de Scarlet, de 2012. O que as motiva a fingir que Zero não existiu é o fato da banda, a partir do EP Scarlet, jamais ter mudado de formação. A lealdade da guitarrista Saki e da baixista Ryo acabou se tornando uma espécie de propaganda positiva, já que as bandas femininas japonesas costumavam passar frequentemente por problemas de relacionamento e muitas mudanças de integrantes, a médio ou longo prazo. No primeiro semestre de 2022, quando a Mary's Blood decidiu entrar em hiato, nos deixando a coletânea Queen's Legacy, este aspecto de banda indissolúvel foi muito celebrado por elas, enaltecendo sua trajetória e os sacrifícios que fizeram nos 10 anos que permaneceram juntas. Dito isso, a história é algo que não se apaga. Por mais que a verdadeira formação da Mary's Blood, aquela que podemos chamar de definitiva, seja com Saki e Ryo, por sinal instrumentistas de qualidade superior, é ético não apagar da memória coletiva as contribuições de pessoas que fizeram parte da fundação de uma banda. Com este ponto esclarecido, vamos então ao assunto central deste podcast. Foi com Scarlet, segundo o EP da banda, que a mesma se definiu como quarteto, apesar de continuar usando uma quinta integrante, a competente guitarrista Yashiro, nos shows ao vivo. Yashiro não é considerada um membro oficial e não participa do processo de composição. É como um quarteto que a Mary's Blood define sua direção musical, mantida durante todo o período de 2012 a 2022. Em Saki, que também tocou brevemente na The Stros na segunda encarnação da banda, Mari e Ai encontraram não apenas uma guitarrista de mão cheia, mas também uma excelente compositora. Alguns dos meus ouvintes, neste exato momento, devem estar familiarizados com Saki tocando pela Nemophila, banda que ela mesma fundou em 2019. Mas saibam que o verdadeiro legado e principais características musicais de Saki residem primeiramente na Mary's Blood, muito em virtude dos 2 EPs e 7 álbuns lançados, que contêm participação criativa intensa da guitarrista. A história da Nemophila, embora de maior sucesso em um período tão curto de tempo, ainda está sendo escrita. Encontra-se no princípio. Os primórdios da história de Saki e o desenvolvimento de sua identidade como guitarrista residem na discografia da Mary's Blood,
que surpreenderá quem jamais a ouviu em terras escarlates, não tão floridas como na Nemófila. Saki é uma das guitarristas mais pesadas do cenário japonês. A direção musical da Mary's Blood sempre se manteve tradicional e leal ao metal oitentista. Como ouvirão nesta coletânea, suas composições claramente se apoiam no estilo da New Wave of British Heavy Metal, apresentando ainda algumas passagens de thrash metal e alguns momentos de power metal. A Mary's Blood pode ser talvez a banda feminina mais agressiva, mais on your face do período pós-The Throes. E claro, apresentando uma Saki muito mais incendiária e agressiva do que os fãs da Nemófila estão habituados. A banda jamais traiu essa direção. Mesmo fazendo algumas experimentações em álbuns tardios, mesmo as baladinhas da Mary's Blood apresentam uma rifagem e andamentos pulsantes, mantendo uma aura suave graças aos registros vocais mais baixos e melódicos de Ai, mas sem abdicar da característica enérgica atrelada a tudo que fazem. A faixa Queen of the Night, presente nesta coletânea, é um exemplo ilustrativo. Como mencionei, a entrada de Saki representou uma nova página muito mais enriquecida no campo da composição. A guitarrista adora escrever e abraça tal obrigação de corpo e alma. Ela é sempre acompanhada de perto por Ai, responsável principalmente pela parte lírica, e de maneira secundária pela baixista Ryo. Elas também oferecem contribuições musicais esporádicas, fazendo com que os álbuns da Mary's Blood sejam de fato um esforço coletivo. Sabiam trabalhar muito bem em equipe. Quando compõem, Saki parece pronta para dar uma voadora no pé do ouvido de alguém. A agressividade sonora mistura seu amor incondicional pelo heavy metal, em mais de uma faceta, e a paixão por filmes de horror. Como eu, e boa parte dos ouvintes do canal, Saki é uma nerd desse gênero cinematográfico, e vez ou outra as experiências audiovisuais servem de inspiração na construção dos seus riffs. Porém, o som não seria tão pesado e na cara se não tivesse a contribuição de Mari, o verdadeiro pilar da Mary's Blood, a pessoa que dá sustentação a tudo o que elas fazem musicalmente. A estatura física de Mari pode enganar os ingênuos e preconceituosos, que se assustam quando descobrem o verdadeiro ogro das baquetas que ela é. Vou colocar a questão de forma mais direta para vocês. Mari é uma das bateristas mais pesadas de todo o Japão, e o som que ela produz aparenta não exigir quase nenhum esforço físico dela. Visualmente, ela não esmurra a bateria, mas cada movimento de pulso, contato da baqueta com as peles e impacto dos pedais parecem ter sido produzidos por um titã irado. Tecnicamente, ela também é atrativa, pois sua velocidade e intensidade surpreendem. Mari tem o metal correndo nas veias desde os tempos da The Throes, e não foi à toa que a cadeira deixada por ela foi ocupada posteriormente por nada mais nada menos do que Haruna, a baterista de outra banda formada por dissidentes da The Throes, ou seja, a Love Bites. Curiosamente, Haruna também é uma mulher fisicamente pequenina, mas que, ao tomar as baquetas nas mãos, faz um som tão alto e monstruoso que é capaz de cobrir facilmente todos os demais instrumentos. De certo modo, ela é uma versão um pouco mais tardia de Mari, que já atacava kits profissionalmente desde 2006. Em Saki, Mari encontrou uma guitarrista que falava o mesmo idioma musical, alguém para duelar e que não ficasse encolhida, intimidada pela força do som que ela produz ritmicamente. Em Ryo, Mari encontrou uma baixista com preferência por palhetas, para tocar numa intensidade similar e acelerar o andamento quando necessário. No início das atividades com a Mary's Blood, Ryo demonstrava que tinha pela frente um bom caminho a percorrer. Mas com o passar dos anos, dificilmente outro membro da banda se desenvolveu tanto quanto ela, a ponto de ser impossível imaginar a sonoridade da Mary's Blood sem o seu baixo. A função de Ryo
de inicialmente rezar para acompanhar a intensidade incansável de Mari, se transformou progressivamente em uma carga rítmica complementar, uma entidade própria dentro do conjunto, cada vez mais reconhecível com o avanço de seu desenvolvimento técnico. Ryo, embora animicamente mais contida do que as extrovertidas Ai e Saki, produz um som estridente e marcante. Não à toa é uma das baixistas femininas favoritas de muitos apreciadores de J-Metal. Sikoga, baixista da Gasharik Spin, é adorada pelo slap que faz no instrumento, com uma palheta Ryo é apreciada na mesma proporção. São estilos diferentes de abordar o baixo, mas feitos com tamanha personalidade que isto as torna referências na cena japonesa. Por fim, não poderia me esquecer de Ai. Ela é sem dúvida uma das vocalistas mais subestimadas do rock e metal japonês. E o principal motivo é a promoção midiática muito ruim que a Mary's Blood recebeu de suas gravadoras, algo que falarei mais adiante. As vocalistas japonesas geralmente possuem apenas um estilo de canto e espectro vocal definido, onde, ao identificá-lo, procuram se disciplinar para explorar da melhor maneira o que seus aparelhos vocais permitem. A disciplina da cultura japonesa cria vocalistas também muito disciplinadas, e isso acarreta em pontos positivos e negativos. Embora muitas se tornem fantásticas fazendo o que seus aparelhos vocais dão conta, dificilmente elas tentam alguma coisa diferente. Não são ousadas a ponto de girar 180 graus. E é aí que entra a Ai. Por um lado, ela se cuida e mantém uma voz invejável mesmo depois de 15 anos cantando em alta intensidade, e bota intensidade nisso. Se naturalmente ela envelheceu, sua voz aparenta ter apenas amadurecido e se fortalecido. Ao contrário das vocalistas japonesas tradicionais, a disciplina de Ai reside no fato de não querer ser unidimensional. Ela é capaz de cantar suavemente, como se suspirasse palavras doces ao pé do ouvido, com notas cristalinas e afinadas. Ela é perfeita para músicas românticas, o que em algumas oportunidades encontramos nos discos da banda. Porém, a Mary's Blood é, na maior parte do tempo, um vulcão em erupção. Mari e Ryo tocam alto e velozmente. As guitarras de Saki acompanham o volume, exigindo da vocalista notas elevadas ou então ficar completamente apagada nos shows. O fato de Saki também ser uma shredder de carteirinha é algo que naturalmente condiciona as guitarras a afinações também altas. Com tudo o que mencionei, e pensando do ponto de vista de um vocalista, aquilo que terá de realizar fisicamente, é esperado que qualquer um se sinta intimidado, certo? Que nada. É de Ai que estamos falando, meus caros. No palco ou no estúdio, são os instrumentistas que ficam intimidados e logo depois apaixonados por ela, e não o contrário. Ai é uma das poucas vocalistas japonesas que é capaz de elaborar melodias suaves e relaxantes e se tornar, em poucos segundos, uma besta selvagem estraçalhadora de corpos. E atenção ao que digo. Estou falando de cantar, não de growl, de vocalizações sujas que tecnicamente não podem ser consideradas canto. A versatilidade de Ai impressiona porque ela está sempre cantando, no sentido conceitual da palavra. Os graves dela são tão atípicos e únicos para uma mulher, a ponto de esbugalhar os olhos de Saki, quando competem com os riffs graves e brutais que produz na guitarra. A força da voz, o tom, a qualidade dos graves, são características que fazem de Ai uma vocalista não apenas única, mas também das mais impositivas em palcos japoneses. Ela não é uma figura tão desconhecida para quem acompanha a cena de perto, mas, infelizmente, os ouvintes de bandas comerciais não costumam descobri-la, o que se aplica à própria Mary's Blood, em virtude da pequena exposição. Em maior parte, isto é culpa de todas as gravadoras que gerenciaram a banda no decorrer dos anos. Eu já vi inúmeras bandas japonesas serem pessimamente produzidas, divulgadas e orientadas. Mas, sendo muito franco, a Mary's Blood é um dos casos mais alarmantes de descaso e desinteresse que eu já acompanhei na cena.
no que diz respeito a como as gravadoras tratam e promovem os artistas. Não foi por acaso que Saki decidiu, em 2019, criar sua própria banda, no caso a Nemophila, e trabalhar de forma independente, sem assinar com um selo logo de cara. Tendência que cresceu muito na segunda década do século XXI e continua crescendo no Japão. Saki percebeu que, para uma banda iniciante, o contrato com uma gravadora ajuda muito a conseguir datas para tocar. Porém, isso sempre vai depender, no fim, do quanto a empresa está disposta a investir na promoção da banda. E caso seja pouco, a banda acaba se tornando refém da gravadora e condenada a desaparecer sem poder fazer muita coisa a respeito. As garotas se orgulham muito de ter conseguido assinar com um grande selo, coisa que de fato nunca foi fácil. Foi uma conquista. Mas a longo prazo, foi essa direção o que praticamente sepultou a Mary's Blood. A banda decretou um hiato em 2022, argumentando que faria uma pausa para as integrantes recarregarem as baterias, experimentar coisas novas e no futuro voltarem a uma forma musical mais evoluída. Dito isso, qualquer pessoa que não é ingênua o suficiente para engolir tudo que os músicos japoneses dizem, sempre naquele modo contido, no estilo assessoria de imprensa, sabe muito bem que recarregar as baterias se traduz em um nome em particular: Saki. Acredito que nem nos sonhos mais dourados ela imaginava que a Nemophila, seu bebê, daria tão certo em tão pouco tempo. Completamente independente, a Nemophila fez dezenas de vídeos, se autopromoveu, gravou por conta própria e espalhou a palavra para todos os cantos, apenas com o uso das redes sociais. E em pleno 2022, a banda está tocando em solo americano com apenas 3 anos de existência, um feito louvável para uma banda tão nova. Em grau de comparação, a Mary's Blood só conseguiu sair do Japão e tocar na Europa em 2019, ou seja, apenas depois de 10 anos de existência e trabalhando com gravadoras reconhecidas. Estão entendendo onde quero chegar? A promoção da Nippon Columbia, da Victor, Tokuma Japan ou da GPU foram de péssima qualidade, ridículas. Todas essas gravadoras trataram a Mary's Blood com um descaso tão grande que pessoalmente sinto até nojo. Os vídeos musicais produzidos para elas foram pouquíssimos em 13 anos de existência, e ainda por cima eram divulgados nas redes sociais incompletos, apenas com 1 minuto ou no máximo 2 de duração. Quando divulgados na íntegra, se fossem divulgados, normalmente isso era feito muito depois do fim do ciclo de um álbum ou turnê. Quando fãs da banda tentavam divulgá-la, já que as gravadoras não o faziam, seus perfis eram denunciados, o conteúdo era logo removido do ar. Soa algo surreal, eu sei, mas era esta a estratégia adotada pelas gravadoras, que, por contrato, tomavam as maiores decisões no que diz respeito à imagem da banda e o método de divulgação. As garotas não podiam fazer nada, apenas acatar. Sendo assim, mais uma vez reforço, foram as gravadoras que mataram a Mary's Blood, que fizeram Saki se cansar de dar murro em ponta de faca e assim fundar uma nova banda, se dedicar exclusivamente em algo que pudesse ter maior controle e liberdade. No estágio atual da Nemophila, de maior sucesso, Saki pode voltar a fazer acordos com gravadoras, por sinal, isso já aconteceu, mas agora em condições melhores de barganhas e direitos, uma vantagem que a Mary's Blood nunca teve. O resultado disso é que a guitarrista já não tem mais tempo e energia para se dedicar a mais de uma banda, e, como deixou a Mary's Blood, espero sinceramente que faça o mesmo com a Amahiro, que também a coloque de lado. Este desfecho torna a história não apenas dela, como também da Mary's Blood, deveras triste. As Rainhas de Sangue são uma banda sólida, realmente muito consistente, que fazem um som repleto de esteroides. É difícil encontrar uma banda feminina que toque tão pesado
e com tamanha imposição no Japão. Muitas foram mais conhecidas e aclamadas do que a Mary's Blood, tendo qualidade muito inferior. As Marys tocaram sempre em casas minúsculas, sem muita projeção, um efeito colateral produzido pelo tratamento das gravadoras. É muito provável que se a banda tivesse optado pelo caminho do faça você mesmo, como Saki optou com sua Nemophila, mas claro, aprendendo depois de apanhar por 10 anos, a história delas teria sido bem diferente. Porém, precisamos ser justos e reconhecer que, há muitos anos atrás, assinar com uma gravadora era ainda o sonho da maioria dos músicos, um modelo mais atrativo do que é hoje. O último show aconteceu no Toyosu Pit, em Tóquio, no dia 9 de abril de 2022. E percebe-se que o tom é realmente de despedida, por mais que, para os jornais, rádios e revistas, o termo utilizado seja hiato. Hiato na indústria japonesa nunca é uma palavra clara. Pode significar até logo ou adeus. Despedidas sempre são delicadas para japoneses, um assunto difícil de digerir e que os impede de expressar com gestos e palavras o desfecho de forma definitiva. Mas com a fala dos integrantes no palco, neste show que foi gravado em vídeo, o sentimento é de que existe pouca margem para uma reunião no futuro. O sucesso pessoal de Saki é algo a se colocar na balança e que pesa contra a Mary's Blood. Mari, Ai e Ryo também têm totais condições de serem bem-sucedidas trabalhando com outras pessoas no futuro, pois todas são talentosas, o que nos leva a ponderar que uma reunião seja algo muito improvável. A coletânea Queen's Legacy foi o último registro em áudio deixado por elas. E nas 16 faixas escolhidas, onde 15 são autorais e uma é um excelente cover de Pegasus Fantasy, tema do anime Saint Seiya, ou Cavaleiros do Zodíaco no Brasil, temos um excelente e assertivo ponto de partida para todos que não conhecem e querem conhecer quem é a pulsante e metálica Mary's Blood. O que não falta para o som delas é a atitude, uma intensidade surpreendente, muito maior do que grande parte das bandas masculinas. Os homens do metal tentam soar grandes, impositivos e temerários. É um esforço não natural. Nas faixas que a Mary's Blood selecionou nessa primeira e única coletânea, os ouvintes encontrarão a mesma potência, mas com uma naturalidade admirável. Nenhuma das 4 integrantes quer parecer metal. Elas são metal. Elas falam neste idioma com extrema facilidade, e sentirei muita falta delas, pois é impossível negar a integridade do estilo e a forma de expressão que escolheram. Essas senhoritas foram fiéis do primeiro ao último minuto, e Queen's Legacy, além de um resumo, é também um testemunho disso. A música mais antiga é Burning Blaze, do EP Scarlet. Marionette e Wings representam um álbum Countdown to Evolution. Bite the Bullet e Moebius Loop, o álbum Blood Palace. Counter-Strike e Queen of the Night, o álbum Fate. O álbum Revenant, muito forte e simbólico na discografia, nutre a coletânea em 4 momentos, com as faixas World's End, Believe Me, Megami no Sabaki, Death Queen's March e Take a Chance. O experimental Confessions abre a coletânea com a ótima Arcadia, que funciona como cartão de visitas. E por fim temos mais 3 faixas do álbum auto-intitulado, lançado em 2021, que embora com um ciclo de vida curto, dificultado ainda mais pelo contexto pandêmico, é também motivo de orgulho para a banda. O título do álbum é simbólico, pois elas se despedem reafirmando quem são. As faixas escolhidas foram Blow Up Your Fire, Without a Crown e Starlight, realmente dignas de figurarem numa seleção cujo objetivo é revelar, sem fillers, a natureza selvagem do som da Mary's Blood. O que o ouvinte encontrará em Queen's Legacy é metal no seu mais puro estado, um som tenaz,
gigantesco, sem tempo para demonstrações individuais egocêntricas. A banda funciona de maneira coesa. Juntas, elas formam um único elemento, fato que torna sua despedida ainda mais triste. Com uma coletânea majestosa, a coroa é retirada com classe, sem arrependimentos e apenas com gratidão. A Mary's Blood, meu muito obrigado. E aos demais ouvintes, minhas saudações corvídeas.